Glória a Deus, paz do Senhor, povo abençoado de Deus. Glória a Deus, estamos aqui para mais uma palavra do Senhor. Estamos aqui em mais um finalzinho de tarde, nessa quarta-feira, dia 1º de abril. Um dia, mais um dia que o Senhor nos preparou, nos deu vida, nos deu graça e nós estamos aqui para a honra e glória de Jesus. Eu me chamo Kelly, sou aqui da cidade de Seberi, Rio Grande do Sul. Glória a Deus, louvamos a Deus e louva a Deus, pelo privilégio de estar aqui em mais um momento abençoado na presença dEle, para juntos nós poder ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco através da palavra dEle. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra muito abençoada que fica lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 19, versículo 15 até o 26. Gênesis capítulo 19, versículo 15 até o versículo 26. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher e de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: Ora, não, meu senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida, mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe esse mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixa-me escapar para lá. Não é pequena, para que minha alma viva. E disse-lhe: Eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome de cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e os que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Bom, amados irmãos, é uma palavra muito conhecida, dos irmãos, com certeza, que a gente vai lembrar muito dessa palavra quando muitos pregadores falam sobre a mulher de Ló, que ela virou uma estátua de sal. Então aqui nós vamos aprender e vamos tirar uma lição da mulher de Ló. Aqui Deus está nos dizendo que é para nós tirar do coração do que Deus já condenou. Quando Deus ele condena algo, ele não faz isso sem um motivo. E a mulher de Ló, ela vai nos ensinar uma lição muito forte. Ela saiu de Gomorra, mas ela saiu, na verdade, de Sodoma, Mas Sodoma não saiu do coração dela. Então, esse texto, irmãos, ele vai nos mostrar, que não basta nós se afastar do lugar errado, mas que também é preciso nós tirar do coração do que Deus já condenou. Então, além de nós sair, se afastar do lugar errado, nós também precisamos pedir que Deus venha tirar do nosso coração também,
né, daquilo que Deus já condenou, né? Pedir que Deus trabalhe na nossa mente, pedir que Deus trabalhe do nosso coração, para que o nosso coração não venha ainda estar preso naquelas coisas erradas, naquele lugar errado, né? Aquilo que é condenado por Deus, né, o pecado, não basta nós se afastar somente, né? Nós também precisamos tirar do coração realmente e rejeitar, né? E isso é através do Espírito Santo na nossa vida. Aqui no texto, né, havia um decreto do Senhor, né? Havia uma ordem que ele iria destruir Sodoma e Gomorra. E os anjos tinham falado que eles iriam sair. Vão em frente, não olhem, não parem, né? Não olhem para trás, só vão em frente, né? E o que a mulher de Ló fez? Ela fez ao contrário, né, daquilo que eles tinham ordenado. Sodoma e Gomorra, né, eram cidades corrompidas. E Deus, então, ele decide destruí-las. Mas por causa da intercessão de Abraão, envia anjos para salvar a Ló e sua família. Né? Eles recebem uma ordem clara: fujam e não olhem para trás. Porém, a mulher de Ló, né, resolve desobedecer, né? Então ela vira uma estátua de sal. Né? E o que isso vai nos mostrar? Né? Nos mostra como um apego ao passado, né? Vai nos mostrar como que um apego ao passado, ele pode nos impedir, irmãos, de viver aquilo que Deus tem preparado para nós no futuro. Né? Quem ficar preso ao passado, ele não consegue desfrutar daquilo que Deus tem preparado para nós, né? Para a nossa vida. Né? Então, o que a mulher de Ló fez não agradou a Deus. Né? E foi por isso, então, que ela virou uma estátua de sal. Né? Porque a ordem era: não olhe para trás. Né? Então, quando a gente desobedece a Deus, a gente vai sofrer as consequências. Não é que Deus ele seja mau, né? Mas é que a nossa desobediência é o que vai trazer os problemas. Né? É por isso que nós sempre devemos obedecer, né, plenamente a palavra do Senhor. Né? Se Deus nos deu uma ordem, irmãos, vamos obedecer, né, para que a gente não venha sofrer as consequências, né, daquilo dos nossos erros, da desobediência, né, mas que a gente venha, né, obedecer a ordem que Deus nos dá, para que assim a gente possa desfrutar daquilo que Deus tem preparado para nós, né, das bênçãos que Deus tem preparado para nós, do futuro que Deus tem preparado para nós. Mas às vezes a gente fica tão apegado, né, às coisas passadas, né, aquilo que nós éramos, nos lugares que a gente frequentava, que a gente não consegue, né, olhar para aquilo que Deus tem aí para frente, né, naquilo que Deus tem para o nosso futuro. Né? Então, que a gente venha, em nome de Jesus, se deixar ser conduzido pelo Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo, né? E sempre orar e pedir que Deus venha limpar o nosso coração, que Deus venha tirar da nossa mente, né, as coisas passadas, aquilo que passou ficou para trás, né? Que a gente venha viver o novo, né? Viver aquilo que Deus tem para nossa vida, preparado para nossa vida, né? Aqui no versículo 15, né, até o 17, né, quando Deus diz para sair, né, não é hora de negociar. Ló, ele demorou, mas os anjos o apressaram. Né? E lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, vai nos dizer assim: obedecer é melhor do que sacrificar. Né? Então, nós temos que aplicar isso aí. Né? Nós não podemos atrasar, né, a saída de ambientes ou de hábitos, ou até mesmo de relacionamentos que Deus já disse que não agradam a Ele. Né? Se Deus já falou algo no seu coração, não atrase, saia logo, né? Tome a decisão, porque isso vai te prejudicar, né? Se você ficar apegado. Né? Se Deus já te deu uma ordem, né? Se você tá vendo que aquilo ali não tá agradando ao Senhor, tome uma atitude, né? Não fique atrasando, pegue e saia, né? Tome a decisão, tome uma posição, né? E mude de ambiente, né? Às vezes até mesmo relacionamentos que tá te prejudicando, né? Tá te fazendo sofrer, mas Deus já te falou, já te revelou, já usou profetas talvez, ou já te deu sonhos, já te deu revelações, já falou contigo, né? Que é para te sair e você ainda permanece ali. Né? Então não fique atrasando, né? Saia. E no versículo 23 ao 25
né, vai nos falar que é para nós não desejar aquilo que Deus já rejeitou, né? Então a mulher de Ló, ela olhou para trás porque ainda havia apego em seu coração, né? Lá em Lucas, capítulo 17, versículo 32, vai nos dizer assim: lembre-se da mulher de Ló. Então vamos aplicar, né? Se Deus já rejeitou algo, né, não deseje mais, né? Peça que Deus venha libertar o teu coração, né? Peça que Deus venha te ajudar a se libertar, né, daquilo que Ele já condenou, né? Se não agrada a Deus, também não agrada a nós, né? Se não é da vontade de Deus, também não pode ser a nossa, mesmo que isso pareça bom aos nossos olhos, né? Mas é a vontade de Deus, irmãos. É sempre a vontade de Deus que precisa prevalecer, né? Sodoma e Gomorra era uma cidade totalmente corrompida, era uma cidade perdida, né? E a mulher de Ló era apegada àquelas coisas, né? Na luxúria, né? Aquele ambiente, né, daquela cidade, sendo mesmo assim, mesmo que Deus já tivesse condenado, né? Então hoje a gente vê que tem muitas coisas que atraem nossos olhos, né? Mas nós devemos ter muito cuidado, irmãos, porque se não for de Deus, não podemos colocar no nosso coração, né? A gente não pode deixar que isso venha nos corromper, que isso venha nos dominar, né? Nós não podemos ficar apegado, né? A gente não pode paralisar no tempo, né? Porque a gente pode ser destruído pelo inimigo, né? O nosso apego por coisas materiais, o nosso apego por coisas aqui da terra, né? É tantas bandejas, é tantas coisas, né? Que muitas vezes aquilo vai encher os teus olhos, os nossos olhos, né? Aquilo vai entrar no nosso coração. Mas se não agrada a Deus, irmãos, também não pode agradar a nós, né? Se não é da vontade de Deus, também não vai ser a nossa, né? Então nós temos que sempre pedir e sempre vigiar, né, irmãos? Para nós não cair na tentação, para nós não cair nessas ciladas, para a gente poder sempre rejeitar essas bandejas, né, que vêm, né, para nos tirar o foco, que vêm para nos tirar da presença do Senhor, né, e até mesmo corromper o nosso coração, né? E no versículo 26, né, vai nos dizer que olhar para trás, né, pode custar muito caro, né? O olhar para trás fez a mulher de Ló perder o futuro que Deus tinha para ela. Olha que tremendo isso, irmãos. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13 ao 14, vai nos dizer assim: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando. Então Paulo disse, né, quem insiste em olhar para trás pode perder aquilo que Deus preparou, né, para ti, para frente, né, um futuro para ti, né? Então, aqui, irmãos, a história de Ló, né, e sua família vai nos mostrar que não basta nós sair do pecado, é preciso também nós tirar do coração aquilo que Deus já condenou. Então obedeça, né, obedeça sem hesitar, não deseja, né, aquilo que Deus já rejeitou e nunca mais olhe para trás, irmãos. Se Deus já te tirou, né, quantos que Deus livrou, foi lá, arrancou do poço, do lamaçal do pecado, né, estava afundado no pecado, Deus foi lá, arrancou, né, das garras do inimigo, deu vida, né, mudou a vida, né, e quantos que estão pensando em olhar para trás novamente, quantos que estão largando, né, o futuro, estão deixando, né, o nosso Senhor para olhar para trás, para voltar para trás da onde Deus já tirou, né? Então a bênção de Deus não está no passado condenado, né, mas sim ela está no futuro preparado para quem segue em frente com Ele. Então vamos olhar para o alvo, que é Jesus, é a nossa salvação, irmãos. Não olhe para trás, não olhe para onde Deus já te arrancou, já te tirou. Deus já te arrancou das garras da morte. Quantas vidas aqui que ouvem essa palavra, que Deus já tem arrancado das garras da morte, que Deus já tem tirado de lugares terríveis, de situações terríveis, mas que ainda o coração está preso no passado, que ainda não conseguiu se libertar, que ainda não conseguiu uma libertação por completo. Ore a Deus, irmãos. Ore a Deus nessa noite, em nome de Jesus, e peça para que Deus venha
em nome de Jesus, te ajudar a se libertar, para que Deus venha limpar o teu coração. Tome uma atitude, tome uma posição. Entenda que lá não é mais o teu lugar, que Deus tem coisas grandiosas preparadas para ti e que Deus tem a salvação da tua alma. Deus tem a salvação, irmãos, para aqueles que não desistem, para aqueles que não recuam, para aqueles que não olham para trás, aleluia. Não perca teu foco, não perca teu foco da salvação, aleluia. Olhe somente para frente, aleluia. Deus tem coisas grandiosas esperando por ti, se você não desistir. Amém? Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus, e agradecer a Deus por esse momento tão abençoado que nós passamos aqui na presença do Senhor. Querido Deus, querido Pai, louvamos a Ti, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, diante da Tua santa palavra, Senhor. Pai, nós te pedimos nesta noite, Senhor, vem de encontro ao nosso coração, amado Espírito Santo de Deus, e nos ajuda, Senhor, a nos libertar, Senhor, inteiramente do nosso passado, Senhor. Limpa a nossa mente e tira do nosso coração, Senhor, aquilo que te desagrada, Pai. Ó Deus poderoso, nos livra, Senhor, daquilo que pode nos condenar, ó Pai. Daquilo, Senhor, que possa talvez fazer com que nós venhamos olhar para trás, da onde o Senhor já tem nos tirado, já tem nos arrancado, Pai. Nos dá vida, meu Pai, e nos sustenta espiritualmente. Nos conduz pelos teus caminhos e nos dá a direção, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.